Na minha tradução, NTLH, diz assim: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Em outras traduções está dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, Ele me ouviu e Ele se inclinou para mim. Amém? Agora vamos lá para Lucas capítulo 8:40. Lucas 8:40. Diz assim: quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, uma multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, e ela havia gastado com os médicos tudo que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus, tocou a barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus, e diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina. Mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. E ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Louvado seja Deus. Amém? Nos dias de hoje, né? Onde a paciência é pouca, não é isso? Ninguém gosta de esperar. Quem gosta de esperar aqui? Ninguém gosta, né? De chegar na fila do banco. A impaciência é grande. E isso em todos os sentidos. Ninguém gosta de esperar na fila, ninguém gosta de esperar o médico, ninguém gosta de esperar o ônibus, ninguém gosta de esperar nada. Mas é uma coisa muito complicada, porque hoje vivemos em dias que as pessoas, elas vivem com impaciência. As pessoas têm vivido um mundo onde tudo tem que ser rápido. Pede uma pizza, tem que chegar no tempo, tudo tem que ser rápido. A comida tem que ser no micro-ondas, porque tem que ser rápido. Tudo tem que ser rápido, ou seja, no nosso tempo. Tudo tem que ser no nosso tempo. E às vezes nos falta paciência para coisas tão pequenas. O problema da paciência não é, irmãos, quando nós não temos paciência com as coisas cotidianas. Isso é normal, porque temos tarefas diárias e isso aí se resolve porque está a nosso controle. Está sob o nosso controle. Nós programamos o nosso tempo das nossas coisas diárias. Mas o problema é quando isso vai para o âmbito espiritual, para o lado espiritual. O salmista Davi, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu, ou seja, a minha oração, o meu clamor, e ele me atendeu, ou seja, se inclinou para mim. Mas ele diz assim: eu esperei com
paciência. Ele fez o quê? Orou e esperou. O segredo das vitórias de Davi era a paciência, porque quem tem paciência tem confiança. Orou e sabe que vai ser atendido, não sabe quando, mas vai ser atendido. Então, um dos segredos das vitórias de Davi era essa. E nós, trazendo para o Novo Testamento, também tem vários exemplos de pessoas que viveram momentos difíceis e delicados. Uma coisa é eu esperar uma pizza chegar e ela demorar, outra coisa é o tempo que eu não tenho quando se trata da vida ou a morte. Quando se trata da nossa saúde, quando se trata de coisas que é fundamental, é essencial, é preciso, é obrigado a ter. E não tem como você mudar isso, porque o tempo é crucial. Quando alguém adoece, você liga para o SAMU e o tempo é precioso. Quanto mais demora, mais risco de vida aquela pessoa corre. Risco de morrer, aquela pessoa corre. A pessoa liga para o médico e tem que vir rápido, porque o tempo é curto. Quando a pessoa infarta, a mesma coisa. Minutos, segundos, milésimo de segundos, pode salvar uma vida ou perder aquela vida. Jairo, ele estava vivendo uma coisa muito semelhante. Jairo sai da sua casa, um chefe da sinagoga, um homem que tinha uma posição dentro da sinagoga, porque o Lucas diz que ele era chefe da sinagoga, tinha uma posição social. Creio eu que ele, antes de buscar Jesus, ele correu em vários lugares, tentando resolver, buscar uma solução, mas como ouviu a fama de Jesus, ele foi atrás de Jesus. E Jesus está do outro lado do lago, e uma multidão espera Jesus naquele lugar, e Jairo também esperando. E Jairo com a filha em casa, quase morrendo. E quando a multidão, Jesus chega, a Bíblia é bem clara, ela diz, quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, uma multidão recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali o quê? À espera dele, tanto a multidão como Jairo, esperando Jesus desembarcar. E quando Jesus desembarca, imagine Jairo ali naquele momento, uma multidão ali do lado de Jesus, e Jairo rompendo, peraí, deixa eu passar, eu preciso falar com o mestre. Ele ali agoniado para chegar, e quando ele chega diante de Jesus, ele implora a Jesus que Jesus vá até onde? A casa dele, porque tinha uma filha dele quase morrendo, ou seja, o tempo que Jairo tinha para chegar com Jesus, com o socorro, era curto, bem pequeno. Jairo precisava que Jesus fosse depressa, ou seja, Jairo estava já esperando por Jesus, e quando Jesus desembarca, ainda tem a trajetória dali até a casa dele. Dali até a casa dele. Jairo fez a primeira coisa, Jairo pegou e fez o quê? Pediu, orou, implorou, Jesus atendeu o quê? O pedido de Jairo. Mas Jesus sai caminhando, Jesus vai no caminho, e no caminho encontra uma pessoa, no meio da multidão, a multidão seguindo Jesus, apalpando Jesus, uma mulher que tinha 12 anos, agora olha interessante, essa mulher tinha 12 anos que estava doente, e a filha de Jairo também tinha 12 anos de idade, 12 anos, todas as duas pessoas que estavam doentes, tinha 12 anos, uma 12 anos sofrendo e uma 12 anos de idade, mas uma sofria há 12 anos. Há 12 anos ela esperava uma solução. Há 12 anos ela lutava contra uma doença. Há 12 anos ela estava ali, batendo em porta, porque o texto diz que essa mulher gastou tudo que tinha com os médicos. Ou seja, todo médico que ela ouvia falar, ela corria atrás e gastava uma quantia. Ou seja, as esperanças dela já tinha quase acabado. Quase, porque ainda tinha uma pessoa que ela ouviu falar. E essa mulher, ela chega no meio de uma multidão, se arrasta e toca na orla do vestido de Jesus, ou seja, na orla da capa. Quem bem sabe, os rabinos, eles andavam, e a capa do rabino tinha uma ponta, um cordão, que era uma orla, e essa mulher toca ali. E Jesus, numa multidão, Jesus sente que alguém o tocou, e diz, olha, alguém me tocou. Todo mundo ficou calado, todo mundo se omitiu, por quê? Ninguém tocou a não ser ela, mas ninguém sabia. Então Pedro toma a palavra e diz, olha, Senhor, uma multidão te toca, uma multidão te apalpa, uma multidão, Senhor, pega no Senhor, e o Senhor diz que alguém te tocou.
Então Jesus diz: olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher, já não podendo mais se esconder, ela aparece e diz: olha, Senhor, foi eu passei esse tempo todo sofrendo, tenho 12 anos sofrendo, mas eu toquei no Senhor e imediatamente o sangue parou de escorrer, fiquei curada. E olha a trajetória, Jesus sai de lá, da beira do lago, e está quem lá? Jairo está com quem? Com Jesus. E Jairo está com a filha em casa como? Doente, quase morrendo. E Jesus vem caminhando com a multidão, e Jesus para atender uma pessoa. O texto não diz que Jairo estava ali reclamando, chamando Jesus de atenção: bora logo, bora depressa, bora correndo, que senão minha filha vai morrer. Jairo estava calado. Jairo tinha pedido a Jesus, e Jesus disse: eu vou na tua casa. Jairo estava num momento de desespero, mas se conteve na sua paciência, esperando ali o quê? Jesus chegar na casa dele, porque o tempo era curto, não tinha tempo, olha, a única filha, ele só tinha essa filha, estava já à beira da morte, e ele vai buscar socorro, e no meio do caminho, Jesus para. Eu lembrei da minha mulher, que eu saio na rua, conheço muita gente, aí quando eu estou andando na rua, um me chama, eu converso, e começo a conversar, e daqui a pouco o tempo está passando, e ela embora, e aí eu vou chegar outro de novo, e o tempo vai passando. Quem mandou casar com o pastor? E assim, o povo me chama, me conversa, eu vou conversando, e o tempo vai passando, e ela está com pressa do lado ali, retada ali do lado, porque quer chegar no lugar, e eu estou lá, conversando. Tem vezes que eu largo ela sozinha lá, e começo a esquecer dela, e imagine, né, a situação. Ela que a gente vai resolver alguma coisa no banco, alguma coisa na rua, está impaciente. Imagino como é que estava Jairo. E tente imaginar, se põe no lugar de Jairo, numa situação dessa. Ele encontra um médico que vai resolver o problema dele, mas o médico para no caminho para resolver outro problema, para resolver outra questão. Ou seja, tinha uma pessoa que Deus sabia que há 12 anos sofria e que estava manifestando uma fé. Então Deus para e faz acontecer aquela situação naquele momento, e Jesus para atender uma oração de alguém, para atender um pedido de alguém, a manifestação da fé de alguém. E Jesus chega e para ali. Imagino eu o diálogo que aquela mulher teve, que deve ter levado 1 hora de relógio no máximo ali, aquela conversa toda, porque ela teve que dar o testemunho. Primeiro Jesus interroga e diz: olha, alguém me tocou. Aí todo mundo fica calado. Imagine Jesus: quem foi? Quem foi você? Que foi você? Foi você? Quem foi? Os discípulos: eu não fui, outro não foi, outro não foi. Aí Pedro depois toma a palavra. Eu imagino que aquele diálogo levou 1 hora, mais ou menos. Eu imagino isso, não tenho certeza, mas Jairo está ali calado, esperando com paciência. Está ali esperando a hora dele chegar. Aí, quando Jesus termina daquele diálogo, que Jairo vai saindo, mas Jesus, aparece o empregado de Jairo. Ih, rapaz, e dá um banho de água fria. E diz: seu Jairo, não incomoda mais Jesus não, porque a menina já morreu. A Bíblia não diz que Jairo saiu dizendo: está vendo, o senhor foi parar para atender alguém, está vendo, o senhor não me ouviu, está vendo, era para ter ido logo em minha casa, depois resolver seus problemas. Você não viu Jairo murmurando, você não viu Jairo reclamando, você não viu Jairo dizendo nada. Jesus só disse para Jairo o seguinte: olha, quando Jairo fica triste, tenha fé, a menina vive. E Jairo continua calado e segue quem? Jesus até sua casa. Quando chega lá na casa de Jairo, Jairo pega, Jesus olha e chama Pedro, João e Tiago, porque tinha uma multidão, um alvoroço na casa de Jairo, muita gente ali. E Jesus manda todo mundo sair, todo mundo, bora, sai todo mundo. Só vem Pedro, João, Tiago, a mãe da menina e o pai da menina. Só esses aí, somente esses, e entra comigo. E está todo mundo o que lá dentro da casa? Chorando, triste. Está todo mundo lá dentro da casa triste. Olha, diz assim, versículo 52. Todos estavam ali chorando e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse:
não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Olha, primeiro eles estavam o quê? Chorando, todo mundo chorando, lágrimas de crocodilo, todo mundo chorando. Já viu o funeral como é? Um chora de um lado, outro chora de outro, todo mundo lamentando. Mas quando Jesus diz isso aí, que a menina está dormindo, aí eles começaram a zombar de Jesus, caçoar de Jesus. Olha, caçoaram dele porque sabiam que a menina estava morta. Por isso que Jesus mandou a multidão sair, porque era um bocado de incrédulo e falso, e ele conhecia o coração. Pessoas que não acreditavam em milagre. Pessoas que não acreditavam que Deus ouviu Jairo. Pessoas que não acreditavam que Jesus iria curar a filha de Jairo. Pessoas que tinham uma fé negativa, que não acreditavam que aquele milagre iria ocorrer. Então, Jesus manda. Então aí, versículo 53, começaram a caçoar dele, porque sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse, bem alto. Jesus falou bem alto. Por que Jesus falou bem alto? Ele não podia dizer assim, a menina levanta. O povo estava de lado ou de fora, não foi isso? Jesus queria que todo mundo ouvisse o que ele disse. Menina, levanta. Menina, levanta-se. Então ela tornou a viver e levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que desse comida à menina, e os seus pais ficaram muito admirados. Aí Jesus falou uma coisa para eles: não conta a ninguém. Agora essa trajetória nos ensina algo muito importante. Nós começamos aqui orando um salmo de Davi, onde Davi faz uma oração dizendo, olha, esperei com o quê? Uma oração, não, ele começa a relatar, esperei com paciência no Senhor. A paciência prova que a gente crê, que a gente acredita, que a gente confia. Nos dias de hoje nós estamos vivendo uns dias difíceis, e tem muita gente impaciente, não esperando o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo dele para fazer o milagre. Orar é preciso, orar é necessário. Nós precisamos orar sim, pedir a Deus e confiar que Ele irá nos responder, e confiar que Deus irá resolver as nossas questões, e confiar que Deus irá operar um milagre em nossa vida, mas no tempo dele, não no nosso. Porque Deus não é nosso empregado, que nós dizemos assim, como ligamos o cara da pizza. Olha, traz uma pizza aí de calabresa, olha, de 3 queijos, e eu estou esperando aqui, é 30 minutos ou não é? Senão eu não pago. Não é assim. Com Deus é diferente. Deus tem o tempo dele. Não cabe a cada um de nós questionar. Só orar e esperar. Porque fé é convicções de coisas que você não vê, mas crê que já aconteceu. Jairo chegou lá, esperou primeiramente Jesus chegar, depois Jairo esperou Jesus ir até aonde? A casa dele. E Jairo não reclamou no meio do caminho. Jairo não murmurou, Jairo não questionou, Jairo não botou em dúvida a palavra de Jesus quando ele disse, olha, eu vou lá e vou resolver seu problema. Jairo não duvidou quando Jesus disse assim, quando veio a notícia ruim, disse que a menina tinha morrido. Jairo não duvidou quando Jesus disse, a menina dorme, tenha fé. Não duvidou. Esse é o nosso problema. Nós não temos paciência. Esses dias de hoje, as nossas paciências são curtas. Nós trazemos a impaciência da gente do âmbito natural para o âmbito espiritual. Nós oramos e queremos uma resposta imediatamente. Nós oramos e queremos que Deus responda imediatamente a nossos clamores. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil e nós queremos que Deus faça essa obra imediatamente, na mesma hora. E não é assim, porque Deus não é nosso empregado. Precisamos ter paciência. Até porque é o nosso teste de fé, a paciência. Quando nós acreditamos, nós confiamos, nós sabemos que Deus irá realizar o milagre. É esse o problema de muitas pessoas. Ela ora e quando não acontece na hora que ela ora, ela duvida. E a dúvida, a incerteza, produz ansiedade. E a ansiedade abre brecha para o maligno tirar você da presença. A ansiedade faz você desacreditar em Deus. A ansiedade faz você perder a esperança da salvação. A ansiedade faz você desacreditar que existe um caminho, que Jesus vai voltar. A ansiedade faz você desacreditar que seu marido, que seu filho, que o seu emprego vai chegar, que a sua formatura vai se concretizar, que seus sonhos irão se realizar, porque você orou e agora você espera. Você tem paciência,
Porque Jesus está no caminho. Jesus está caminhando com você, indo em direção à sua casa. Só que no meio do caminho tem outras pessoas que também precisam de ajuda, e Ele está respondendo outras pessoas. Ele tem outras pessoas que pediu antes de você, ou que está passando por situações piores que você. E Deus está atendendo um de acordo com o que Ele acha que é melhor. Ele julga, olha, esse aqui é primeiro, daqui é o segundo, daqui é o terceiro, mas eu chego lá. Mas nós não entendemos assim. Nós não nos pomos no lugar de pessoas crentes, de pessoas que crê que as coisas irão acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque há tempo para tudo, Deus ensina isso a gente. Porque Eclesiastes, lá em capítulo 7 de Eclesiastes, diz que, olha, melhor é como termina do que como começa. A situação de Jairo começou ruim, mas terminou com um final feliz. A situação daquela mulher começou com ruim, mas terminou com como o quê? Com uma coisa boa. Então, a gente às vezes está passando por luta, por dificuldade, está na igreja sofrendo, está passando por dor, e a gente está lá, Senhor, já orei várias vezes, e o Senhor não resolveu, não vou esperar mais não, o Senhor está demorando. Mas não, temos que nos manter de pé, esperando acontecer o que nós pedimos a Deus. Porque Davi diz, olha, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu a minha oração e me atendeu, ou seja, se inclinou para mim. Ele ouviu o que eu falei, ou seja, quando nós cremos que Deus ouviu a nossa oração, nós confiamos que Ele irá nos dar no tempo dEle. Mas nós temos que confiar, confiança é isso, que Ele irá nos dar. Quando nós confiamos, nós não nos preocupamos, nós não nos desesperamos, nós não cobramos, nós não ficamos lá, dando um murro na parede e cobrando. Você já viu uma pessoa que você faz um compromisso, que ela faz um compromisso com você, que você sabe que ela é certa? Você não vai na porta dela antes do dia. Você não vai. Por quê? Porque você sabe que ela vai cumprir certo. Você não fica preocupado, será que vai me pagar? Será que vai fazer? Porque a pessoa é de palavra. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete uma coisa, Ele cumpre. Passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ou seja, Ele afirma a sua palavra e com isso se concretiza. Mas no tempo dele. Aí as pessoas dizem assim, olha, espera aí, eu estou esperando Jesus voltar há quanto tempo? A minha avó esperou, cada ano, 89 anos, 50 anos ela esperou. 50 anos a minha avó esperou. Ela morreu e Jesus não voltou. E aí? Eu estou esperando. E se Jesus não voltar agora, eu vou ficar chateado? Vai voltar amanhã. Não voltou. O Senhor não voltou. Que deu ruim, mentiroso. A gente começa a botar as coisas de Deus em dúvida. Aí eu boto um currículo ali. Ali Deus vai me dar aquele emprego. Aí chega lá, eu não consigo a vaga. Aí eu vou lá e questiono as coisas de Deus. Lembra de Pedro? Pedro, Jesus chama ele para caminhar sobre as águas. Pedro começa a caminhar sobre as águas. E vai Pedro andando. E quando o vento balança, a tempestade, agita as águas, então Pedro duvida e ele faz o quê? Afunda, ele naufragou na fé porque duvidou. Jesus diz bem claro, homem de pouca fé, porque duvidaste? Quando nós duvidamos, é porque faltou paciência. Quando nós duvidamos, é porque faltou perseverança. Essa é um fator fundamental, esses dois fatores. Paciência produz perseverança. Vamos esperar no tempo de Deus as coisas certas. Quer ver? Tem gente que chega e fica preocupada. Já vi muita gente ansiosa porque vê o irmão ser batizado no Espírito Santo e ela não foi. E ela fica ansiosa. Ela está dando lugar ao diabo. Porque ela vai ser enganada. Satanás vai enganar ela. Com emoção carnal. Vai convencer ela. Vai fazer o que fez com várias pessoas na Bíblia que não esperaram o tempo certo. O povo de Israel não esperou o tempo de Deus para chegar na terra prometida, começou a murmurar contra Moisés e morreram todos no deserto. Todos no deserto. Quando a gente cumpre o tempo de Deus, Deus liberta a gente. Daniel esperou o tempo de Deus e viu que 70 anos tinha acabado. Então Daniel foi lá e orou ao Senhor. E Deus, quando Daniel orou, o príncipe da Pérsia se deteve lá. Mas Daniel continuou o quê? Orando, perseverando, não duvidou. Demorou, mas chegou e o povo foi liberto. Neemias, quando foi reconstruir os muros de Jerusalém, depois do exílio, Neemias encontrou dificuldade, mas Neemias fez o quê? Neemias continuou orando, confiando.
E ele foi lá e conseguiu restaurar os muros. Conseguiu restaurar os muros. Gideão, a mesma coisa, estava ali quando Deus chamou, ele esperou a preparação de Deus e só foi para a batalha quando Deus mandou. Josué ficou ali em Gilgal esperando o tempo que Deus mandou ele ir e invadir Jericó. No tempo de Deus. Só no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Jairo esperou o tempo certo e Jesus fez um milagre. Outro exemplo é quem? Lázaro. Lázaro morre, as irmãs mandam avisar Jesus. Jesus está lá. E Jesus não vai logo, leva 4 dias para chegar. O que é que a irmã dele diz? Mestre, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus chegou no tempo de Deus. Jesus chegou lá, chama e manda remover a pedra e chamar Lázaro para fora. Lázaro ressuscita no tempo de Deus, porque nosso Deus é o Deus do impossível. O tempo de Deus é o tempo dele, acabou. Ele é Senhor do tempo. Um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos para Deus é um dia. Não cabe a gente questionar, e sim orar e esperar com paciência. Esperar o tempo de Deus, esperar o tempo do milagre, esperar as coisas acontecerem. Muitas pessoas estão desesperando esses dias porque essa pandemia está rodando aí e as pessoas, quando é que isso vai parar? Eu não aguento mais ficar dentro de casa. Elas estão preocupadas, estão ansiosas, estão se desesperando. Estão, olha, entrando em um desespero tão profundo que não confiam mais que Deus é o protetor da sua vida. Quando Deus diz praga nenhuma chegará à tua tenda, então a gente tem que crer no que está escrito. Quando diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, então nós temos que crer que nós não seremos atingidos e esperar Deus passar a praga. Esperar Deus passar a praga. O povo do Egito, quando o anjo da morte passou, ficaram dentro de casa esperando passar o tempo de Deus. Saíram, podia sair na primeira praga, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Segunda praga, Deus endureceu o coração de Faraó. Terceira praga, Deus endureceu o coração de Faraó. E assim sucessivamente. Na 10ª praga, Deus libertou o povo, mas mesmo assim depois endureceu o coração de Faraó e botou Faraó para ir atrás. Faraó foi atrás, porque Deus queria fazer um milagre no Mar Vermelho e mostrar para todo mundo que ele era Deus. Para Deus manifestar o poder dele, ele usa o tempo. Ele usa o tempo para que a nossa fé venha cada dia mais aumentar. Quando nós sabemos esperar com paciência, nós estamos dizendo, Senhor, eu creio, eu acredito, eu confio no Senhor. Então no dia que tu quiseres, tu faz. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu não estou nem preocupado, porque eu sei que o Senhor vai cumprir a sua promessa. Eu não estou preocupado porque eu sei que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai mudar a minha história, que o Senhor vai mudar meu casamento, que o Senhor vai mudar meu filho, que o Senhor vai me dar um emprego, que o Senhor vai resolver, o Senhor vai fazer meus sonhos ser realizados. A oração que eu orei naquele dia lá de joelho, que eu pedi ao Senhor no meu quarto, eu fechei a minha porta e eu disse lá para o Senhor o que eu precisava. O Senhor em secreto sabe o que vai acontecer, o que eu estou pedindo. Então, eu não importa, eu vou esperar e o Senhor vai me dar. O Senhor vai me dar. O sonho da terra prometida, quando Abraão saiu da terra de Ur, mas o pai dele, quando Abraão saiu, o pai morreu, separou de Ló, mas Abraão não desistiu do sonho de Deus. Deus disse que ia dar um filho a Abraão. A mulher de Abraão duvidou, mas Abraão não duvidou. A mulher de Abraão se desesperou, mas Abraão não se desesperou, porque Deus havia feito uma promessa, e Abraão cria. Quando Deus pede Isaac a Abraão, Abraão vai lá para o monte e chega lá e ia dar Isaac. Por que ele ia dar Isaac? Diz Hebreus, lá Paulo diz a carta aos Hebreus, que Abraão acreditava que Deus iria ressuscitar Isaac das cinzas. Das cinzas. Por quê? Abraão confiava plenamente em Deus, totalmente em Deus. Não duvidava. Por isso que Jesus diz, olha, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e dirá a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. Por quê? Mas ele disse, se não duvidares no seu coração, ou seja, não perder a paciência. Porque quando a gente perde a paciência, a gente duvida da oração. A gente duvida da eficácia da nossa oração. Quando você tem paciência de esperar o tempo de Deus, você está dizendo, Deus, eu confio. Eu não tenho medo do que eu vou enfrentar, porque eu sei que eu vou sair vitorioso. Porque melhor é como termina do que quando começa. A gente tem que esperar o tempo de Deus. O tempo não é nosso tempo, é o tempo de Deus. Por isso que o salmista, ele é bem claro quando diz,
Eu esperei com paciência no Senhor. Davi soube esperar. E eu digo por que Davi soube esperar. E eu vou explicar a você. Davi foi ungido rei. Saul já tinha saído do reinado? Não. Saul estava com a coroa na cabeça, sendo o rei de Israel. E Deus ungiu Davi. Davi foi lá brigar com Saul, pedir o trono. Davi não foi lá brigar com Saul e dizer: olha, Deus me ungiu, derramou óleo na minha cabeça, eu sou rei agora, me dá o trono aí. Olha, não, me dá aí, sai fora, o trono é meu. Não, Davi foi lá servir a Saul. Davi foi lá, sendo o rei de Israel. Deus tinha colocado ele como rei, mas o tempo não era de estar no trono sentado. Precisava ainda ser preparado para poder ter o trono. Davi era um menino, ele precisava ser preparado e enfrentar as suas batalhas. Então, a gente tem que esperar com paciência no Senhor, acompanhando quem? Deus, como Jairo acompanhou e como Davi. Davi enfrentou um gigante. Davi tocou harpa para poder expulsar o espírito de Saul. Davi foi perseguido por Saul. Davi achou Saul na mão para matar e não matou. Deus colocou na mão e Davi esperou o tempo certo. Davi se fingiu de louco para não morrer. Davi comeu pão lá. Davi fez tanta coisa antes de chegar lá na situação. Davi fugiu. Davi fez tanta coisa que aconteceu na vida de Davi até Davi chegar no trono. Até Deus tirar o trono de Saul. Davi disse: o Senhor colocou, o Senhor tire. Porque não cabe a Davi, o tempo não era dele, o tempo era de Deus. Davi sabia que ele era rei, mas no tempo certo Deus iria colocar ele no trono. No tempo certo. E a gente tem que esperar a nossa vitória no tempo certo. Por isso que Davi faz essa oração, porque Davi tinha intimidade, sabia de como era Deus. Sabia esperar seu tempo. Quando Absalão perseguiu Davi, Davi fez a mesma coisa. Davi soube esperar, não foi para lá matar o filho. Ele esperou. Toda a vida Davi soube esperar o tempo certo. Por isso que ele disse: olha, esperei com paciência. Jairo fez a mesma coisa. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que esperaram no Senhor e alcançaram a vitória. Quando nós esperamos em oração, em santidade, em jejum, crendo, olha, seguindo Jesus como Jairo, do lado, colado com Jesus. Jesus para ali para atender alguém, Jairo está lá. Quando a pessoa vem com notícia ruim, Jesus vai dizer no seu coração: olha, não se preocupa não, está vivo, eu vou lá, eu vou resolver, espera aí, não está tudo bem, não se preocupa. Foi o que Jesus disse para Jairo: olha, a sua filha está viva, ela dorme. E Jairo calou a boca e acreditou em Jesus e continuou com paciência esperando. Jairo só fez esperar. Na trajetória de lá do lago onde desembarcou até a casa de Jairo, eu creio que levou umas 5 horas a 6 horas, porque era a mesma província. Não era outro lugar, era a mesma província. Mas ali, a pé, no meio de uma multidão, Jairo soube esperar. Por isso eu digo para você, você precisa esperar, nós precisamos esperar o tempo de Deus. Se você está com alguma coisa esperando Deus fazer um milagre e você já orou, creia que o seu milagre irá chegar. Creia que Jesus irá na sua casa, como foi na casa de Jairo. Porque você só precisa esperar com paciência. Ter paciência, não se desespere. Isso vai passar. Tudo isso que está acontecendo vai passar. Você vai ter seu emprego de volta se você perdeu. Você vai ter tudo conquistado de volta, porque Deus é com você. Se você orou e orou com fé e está crendo que Jesus irá fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre. Amém? Eu queria orar nesta noite. Vamos ficar de pé para a gente orar, pedir a Deus para que nos dê paciência. Amém? Paciência. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Agora eu gostaria que você, nessa oração, pensasse naquilo que você pediu a Deus e está esperando. E você vai orar dizendo: Deus, eu vou esperar o teu tempo. Eu vou esperar o tempo do Senhor, como Davi esperou, como Jairo esperou. Eu vou esperar, Senhor, porque eu creio que o Senhor já me ouviu. Eu creio que o Senhor já ouviu. E se eu não recebi ainda, é porque o Senhor tem algum plano para mim. O Senhor tem alguma coisa. O Senhor está fazendo algo. Está preparando. E no teu tempo eu sei que eu vou receber. Eu sei que eu não vou morrer sem receber, mas eu vou receber. Eu vou ver ainda a tua glória, eu vou ver ainda, Pai, esse milagre acontecer. Mas eu não vou duvidar, eu vou esperar, eu não vou me desesperar. Eu não vou reclamar porque está demorando. Eu sei que o meu sonho não vai morrer.
A filha de Jairo não morreu. O meu sonho também não vai morrer. O meu sonho não vai morrer, Senhor. Senhor, nós ministramos, Senhor, nesta noite, na direção do Teu Espírito. Pai, e eu entendo, Pai, que nada acontece fora do Teu tempo. Uma fruta só dá no tempo certo. As coisas só caem a nossa vida no tempo certo. Quando nós tentamos fazer a fruta dar antes do tempo, ela sai ruim, sai sem qualidade, sai azeda. A mesma coisa é quando nós nos precipitamos e tomamos a frente do Senhor, as coisas dão errado. Porque precisamos viver na Tua direção. Por isso, Deus, a minha oração, as minhas palavras, melhor dizendo, é a mesma do salmista. Eu vou esperar com paciência no Senhor. Porque eu já orei, Senhor, ao Senhor. E eu sei que o Senhor irá me ouvir. E o Senhor vai atender o meu clamor. Eu tenho certeza, Pai, que todos os meus sonhos serão realizados. E tenho certeza que o sonho de cada pessoa que aqui se encontra, cada pessoa que ouve, Senhor, essa oração, cada pessoa que neste momento lembra do que pediu, e se ela murmurou, se ela disse que estava demorando, que ela mude de atitude e comece a crer, para que ela não afunde na fé, para que ela não naufrague na fé, para que ela continue perseverando, caminhando ao teu lado, junto com o Senhor, como Jairo andou. Jairo não foi na frente, Jairo não saiu correndo desesperado, quando o Senhor parou para atender aquela mulher. Jairo esperou ali, calado, deixando o Senhor trabalhar. Que nós possamos deixar o Senhor trabalhar em nossa vida. Que nós venhamos esperar com paciência, Pai, o dia da Tua chegada. Que nós venhamos esperar, Pai, com paciência o dia da mudança da nossa vida. Que nós venhamos esperar com paciência o dia do batismo no Espírito Santo. Que nós venhamos esperar com paciência a conquista da nossa família. Que nós venhamos esperar com paciência a concretização do nosso casamento. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós estamos clamando a Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor está ouvindo, mas nós vamos esperar no Teu tempo, porque eu sei que o Senhor, Pai, já ouviu o nosso clamor, já ouviu. Então eu vou esperar, e eu tenho certeza que o Senhor, meu Pai, irá mostrar que o Senhor é Deus, como o Senhor fez com aquele povo que estava na casa de Jairo. Muitas pessoas estão olhando para a gente e dizendo, que nada, olha quanto tempo tem que ela espera o filho se converter, olha quanto tempo tem que ela espera o marido, a esposa, olha quanto tempo tem que ela está doente na igreja, olha quanto tempo tem que ele está desempregado, olha quanto tempo tem que aquela loja não sai, olha quanto tempo tem que ela não muda, olha quanto tempo tem que a casa dela não foi construída, que ela mora de aluguel. Eles deram risada quando Jesus disse que a menina vivia, quando o Senhor disse que a menina vivia. Mas o Senhor mostrou que o Senhor no seu tempo faz o milagre. E o Senhor disse em voz alta para todo mundo ouvir: menina, levanta. Menina, levanta daí. E a menina levantou, meu Pai. Senhor, e o Senhor diz no coração do teu povo: levanta o sonho, levanta a fé, levanta o milagre, levanta a vida. Amém, Senhor, aleluia. Está escrito na tua palavra, assim como pensei, assim sucederá. E nós pensamos no milagre, e nós sabemos que isso irá acontecer. Pai, nós te agradecemos pelo milagre, porque temos a certeza que o Senhor já fez. Temos a certeza que o Senhor já preparou, que o Senhor já está enviando, que o Senhor já está fazendo. Meu Pai, Daniel orou, e o Senhor ouviu no mesmo dia a oração de Daniel.
E o Senhor enviou o anjo com a bênção. Mas no meio do caminho houve uma batalha. Mas Daniel continuou orando e jejuando, perseverando, crendo que o Senhor iria soltar aquele povo da Babilônia, crendo que o Senhor iria libertar todo aquele povo. E no tempo do Senhor, o Senhor soltou todos eles. O Senhor reconstruiu Jerusalém. O Senhor restaurou o reino. Ah, meu Pai, então Deus restaura a nossa vida no teu tempo. Restaura, Senhor, a nossa vida segundo a tua vontade. Restaura, Senhor, a nossa vida segundo o teu querer, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E prepara o nosso coração para que entre o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória, no seu tempo. Aleluia. Mas quando o Senhor chega, a tua palavra diz que a menina ressuscitou imediatamente. Glória a Deus. Quando chegar no teu tempo é imediatamente. Mas no nosso tempo a gente tem que esperar. No tempo do Senhor é imediatamente. Deus, para que entre o Rei, para que entre o Senhor no nosso coração, precisamos, Senhor, cuidar dessa casa. Precisamos abrir o nosso coração. Jairo abriu a porta da casa dele para o Senhor entrar. Jairo lhe convidou para ir até a casa dele. Jairo convidou para que o Senhor entrasse. Jairo convidou para que o Senhor fosse lá, para ressuscitar alguém que estava morto. Então Deus, abrimos o nosso coração para que entre o Rei e ressuscite a nossa vida. Louvado seja o teu nome, Senhor. A nossa vida espiritual. Aleluia, Deus. Vamos cantar para Jesus agora pedindo. Para que entre o Rei. Aleluia. Aleluia, cante com Jesus.